Rumos e Desafios, Eleições 2020. Apoio Laboratório Célula Mater e Box Progresso. Seja bem-vindo ao programa Rumos e Desafios Eleições 2020 da Santa Cecília TV, uma emissora educativa da Universidade Santa Cecília de Santos. O convidado de hoje é Walter Suman, prefeito do município de Guarujá. Seja bem-vindo, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos. Prefeito, o senhor foi vereador por 2 mandatos, né? 2004 e 2008. Depois foi vice-prefeito do Farid, né? Candidato a vice. Candidato a vice-prefeito do Farid. Depois foi suplente de deputado estadual, com 30 mil votos, não é isso? E depois, finalmente, assumiu a prefeitura de Guarujá. O senhor tem bastante conhecimento a respeito da estrutura do município. Como é que é a relação com o Poder Legislativo? Por ter sido vereador por 2 mandatos, a gente conhece bem toda a Câmara de Vereadores, a responsabilidade que tem a Câmara de Vereadores, e ao longo desses últimos 3 anos e meio, eu tenho exercitado sim aquilo que a gente chama de harmonia e respeito mútuo, né, entre Legislativo e Executivo. E eu posso dizer para você que ao longo desses 3 anos e meio nós podemos contar com a maioria quase que absoluta dos vereadores em aprovar projetos que foram fundamentais para a nossa cidade. Haja vista que dos 123 projetos encaminhados, basicamente 95% desses projetos foram aprovados pela Câmara de Vereadores. E o mais importante é o diálogo constante com a Câmara de Vereadores, e eu digo aqui que não é só com a Câmara. O importante de qualquer gestor é algo que eu prezo muito, chamado relacionamento. A minha relação, até por ter vivenciado o Legislativo do município de Guarujá, e a minha responsabilidade agora como executivo é de fazer com que esse amplo diálogo, que o vereador ele é o primeiro agente político do qual a população busca para resolver os seus problemas em comunidades, bairros, enfim. Eu estou sempre atento e tudo que eu pude fazer, estou fazendo, né, para poder atender essas demandas, nós estamos agindo. Na eleição passada, o senhor teve praticamente metade dos votos da sua oponente, a Raifa, né, com quem o senhor disputou o segundo turno. Depois, automaticamente, houve uma coalizão e o senhor ganhou a eleição por uma diferença pequena. Qual foi o segredo dessa vitória? Nada na minha vida, na vida de ninguém acontece por acaso. Fruto de algumas ações, como trabalho. Ao longo de toda a minha vida profissional, enquanto médico no Guarujá, por ser próprio da profissão da área da saúde, é fazer o bem sem olhar quem, fazer o teu melhor nas condições que você tem e jamais agir, tomar qualquer atitude para que você apareça precisando denegrir a imagem de alguém, macular a imagem ou a história de alguém, tirar o fruto de alguém que semeou. Então eu semeei ao longo da minha história, eu cuidei, então eu colhi frutos. Óbvio que um processo eleitoral, alianças são importantes. Foi a segunda, salvo engano, foi a maior virada da história eleitoral do estado de São Paulo, onde essa diferença de votos no segundo turno nós suplantamos e que me permitiu estar prefeito hoje. Mas eu diria que foi primeiramente fruto de muito trabalho, de uma história, de muita dedicação. Uma campanha que foi humilde, minha campanha não foi uma campanha rica, uma campanha, aquilo que eu falo de sola de sapato, saliva, suor e aperto de mão. Coisa que nessa pandemia, infelizmente, não vai poder estar muito presente o abraço, né, o aperto de mão e o contato mais próximo das pessoas. Mas exatamente foi isso, seriedade para que a gente pudesse, muito trabalho, fazer o seu melhor e ter uma história que desse suporte para que você alcançasse a expectativa e a confiança daquele que depositou o voto em você, é o que nós estamos fazendo. No momento em que o senhor se elegeu, o senhor falava basicamente em 2 iniciativas que iria tomar, que estava relacionada à educação e ao transporte público. Gostaria que nesse momento nós falássemos a respeito do transporte. Havia uma concessão, o senhor trocou essa concessão para a empresa City, não é isso? Por mais tantos anos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância dessa medida e se efetivamente ela foi benéfica para o cidadão do Guarujá.
Serviços públicos como o transporte são essenciais para uma população que, assim que nós assumimos, tinha uma média de quase 50 mil a 60 mil usuários diários, passageiros por dia do transporte público. E, lamentavelmente, à época, era um transporte já que estava caminhando para o sucateamento. Ônibus, frota envelhecida, sem ar-condicionado. Você imagina o cidadão dentro de um ônibus com uma temperatura lá fora de quase 38, 40 graus e sem o ar-condicionado. Então, é um item de conforto importante, sem acessibilidade, sem outros atrativos. A partir do momento que nós detectamos já tínhamos a informação de um transporte já sucateado, obviamente nós tínhamos que partir para um processo licitatório, né, para que empresas de boa qualidade prestassem serviço. Enfim, foi todo um trabalho nesse sentido, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana aprovado pela Câmara, o que permitiu, então, o lançamento do processo licitatório. A empresa CIT ganhou esse certame licitatório e, de imediato, já trouxe para a cidade 145 ônibus 0 quilômetros, todos com ar-condicionado, ou a maioria absoluta com ar-condicionado, com acessibilidade, com Wi-Fi, com carregador de celular. Então, é um conforto a mais. E, para e passo, reforma de muitos pontos de ônibus que estavam se deteriorando. Tem muito ainda a ser feito, nós temos planejado um BRT, né, também são obras importantíssimas que estarão acontecendo, das quais eu diria para você que a gente tem já preparado essas obras estruturantes que vão facilitar muito o transporte público, através de ampla ação de pavimentação também, que já vem sendo realizada por toda a cidade, por vários bairros. E na área da educação? A grande preocupação nossa, como na saúde também, é a reestruturação dos próprios públicos e do fortalecimento de parcerias com o terceiro setor, principalmente para ampliar o número de vagas em creche. Muitas escolas ou unidades educacionais que estavam deterioradas, estrutura elétrica, hidráulica, sanitária, bastante comprometidas. Então, muitas reformas foram realizadas, ampliamos o número de vagas em creche, sem precisar, na verdade, construir creche. Nós ampliamos o número de vagas em entidades que são parceiros do município e que permitiram repasse maior e um maior número de pessoas, de crianças, utilizando. Outra coisa foi a questão do retorno, da entrega de uniforme escolar, kit escolar, de uma merenda escolar de boa qualidade, de um transporte escolar que atendesse a grande demanda das nossas crianças, de um material pedagógico que atendesse à expectativa e contar com o apoio, contar com a expertise de pessoas, faço questão de citar aqui, como o professor João Pecchiori, um pedagogo extremamente respeitado em nossa cidade, que implantou métodos pedagógicos modernos e que, por exemplo, possibilitaram a melhoria do nosso IDEB. Conquistamos o IDEB aí o melhor IDEB dos últimos 12 anos do nosso município. E tantas outras ações atividades de competição, desfiles cívico-militar, desfiles, tantas outras ações que tiveram ações em comum, em conjunto com a Secretaria de Saúde, de Esporte, Lazer, Cultura, e criou-se um ambiente muito favorável ao aprendizado e o acolhimento dessas crianças. Então, a gente sabe da importância da creche, né? O prefeito é modesto, mas o senhor, do ano passado para esse ano, o senhor aumentou em 500 vagas, né? Salvo memória, mais 3 entidades conveniadas. Exato. E o senhor, na verdade, está garantindo um repasse per capita por cada acolhido nessas creches, não é isso? Nós melhoramos. E, inclusive, privilegiando aqueles de tenra idade, não é isso? Com um pouquinho a mais no valor desse repasse, que gira em torno de R$500. Obrigado, você complementa a minha resposta. Existem alguns dados que às vezes fogem à memória, mas a gente se orgulha muito de ter melhorado esses repasses, ampliado o número de entidades prestadoras de serviço e, obviamente, possibilitou acomodar um número maior de crianças nessas entidades. Isso, um serviço importantíssimo, né, que o Estado presta, principalmente para aquele que tem mais necessidade financeira, né? Exato. Nós sabemos que Guarujá abriga uma grande quantidade de pessoas que vivem de maneira muito difícil. Nós temos hoje... E aí eu queria que a gente migrasse o assunto exatamente para a questão do déficit habitacional. Sei que o senhor anunciou recentemente uma expansão habitacional, né? Guarujá passou por um período terrível no início do ano, que foi aquela chuvarada que caiu na região, que cai todos os anos, a gente sabe disso, mas os morros desbarrancaram e pessoas morreram. Né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa história do déficit habitacional e a maneira
como o seu governo está combatendo isso. Desde que nós assumimos, 2 grandes empreendimentos estavam basicamente parados, especialmente o Parque da Montanha, que estava depredado, invadido, ocupado, enfim, foi fruto de muitos furtos aquele local. A primeira preocupação era a retomada do Parque da Montanha. Isso nós fizemos buscando recursos junto à Caixa Econômica Federal e fizemos a infraestrutura, a água, a drenagem, energia e a reforma daquelas unidades. A reforma não, a continuidade da construção. Eu posso dizer que foi uma novas unidades serem construídas. Entregamos recentemente 184 novas moradias, padrão triplex e com todo bom acabamento. Pessoas que foram contempladas, principalmente que moram em condição de vulnerabilidade física e social, especialmente aldeia, sítio Conceiçãozinha, Marezinha, e moram muito próximo ali à linha férrea, que colocam em risco a vida das crianças. Outro investimento habitacional foi o Cantagalo, onde estava também parado. Nós buscamos recursos, finalizamos obras de infraestrutura e entregamos 400 apartamentos para moradores ali do Cantagalo, situações que nos deixaram muito felizes, nos deixam muito felizes, que é aquelas pessoas que moravam em barracos, né? Enfim, unidades, habitações indignas, e hoje estão cuidando com muito carinho desse espaço. Outro avanço foi a legitimação fundiária. Mais de 2.000 famílias foram contempladas no Morrinhos 2, 3, com título de regularização fundiária. Eram famílias que aguardavam há 30 anos a tão esperada escritura daquele seu pedaço de chão. Então, teve gente que faleceu, inclusive, esperando aquele título, né? aquela reescritura, até para passar como herança, ou negociar, enfim. E outra agora, um trabalho junto ao SPU, buscando aí, atualmente, assinei hoje, inclusive, Santa Cruz dos Navegantes, que era contemplado constando como pela União, hoje já estão anexados ao município de Guarujá, e um grande trabalho de regularização fundiária já está em curso, e até o próximo dia 15 estaremos entregando os primeiros títulos lá para a população de Santa Cruz dos Navegantes e outros bairros também que estão a caminho. Com um orçamento de aproximadamente 1,8, 1,7 bilhões e uma população de 320 mil habitantes, aproximadamente, sobra dinheiro para investir em habitação ou o senhor tem que buscar efetivamente programas do Estado, programas da União? Sim, hoje o município ele não tem recursos disponíveis do próprio Tesouro Municipal para suportar investimentos que são consideráveis, né, de suma importância para isso. Por isso, os recursos são buscados via Caixa Econômica Federal, junto à União, para que nós viabilizemos esses empreendimentos, esses investimentos em habitação. O déficit realmente é grande. Guarujá tem uma carência de quase 25 mil a 30 unidades habitacionais. Temos aí uma margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista, onde muitas palafitas existem, e o grande desafio do Aravante é buscar outras parcerias, como já estão sinalizadas com as empresas do modal ferroviário, a RUM, MRS e a CODESP, que nós estamos chamando também, fundamental, para que nós retiremos essas famílias que moram na margem portuária, entreguemos aí unidades habitacionais dignas e essa margem, obviamente, possa ser utilizado para destino portuário, né? Além da questão da poluição, né? Quer dizer, a gente ainda também acaba pensando no meio ambiente, né? Exatamente. É isso aí. Olha, nós estamos aqui com o Walter Suma, prefeito do município de Guarujá. O intervalo é rapidinho, fique com a gente. Voltamos com o programa Rumos e Desafios Eleições 2020 e o convidado de hoje é Walter Suma, prefeito do município de Guarujá. No intervalo, nós conversávamos a respeito da questão habitacional do Guarujá. O senhor terminou o raciocínio falando sobre a margem do porto, aquelas pessoas que moram em palafitas. E aí me parece que há um novo projeto que foi assinado essa semana, não é isso? Assinei um convênio com o CDHU e, por sua vez, o CDHU estadual. Vai celebrar juntamente ao Banco Interamericano de Desenvolvimento valores em torno de 100 milhões de dólares, meio bilhão basicamente, para investimento, para que nós possamos fazer a retirada de famílias que moram em condições vulneráveis nos morros, principalmente ali da Vila Baiana, Vila Júlia, Jardim Três Marias. Esses recursos serão investidos na construção de moradias,
na retomada daquele espaço onde essa população irá deixar essas moradias, ou seja, reflorestamento, a questão é mais um programa habitacional e socioambiental. É fundamental para você deixar claro. Então, nós vamos tirando essas pessoas ali na Antenor Pimentel, logo com a Lídio Martins Correia, no bairro Morrinhos, nós temos espaço para construir 900 moradias. Ao todo, com todas as ações, cerca de 2.000 famílias serão contempladas com esse investimento que nós acreditamos que ao final de 2021 já estarão sendo iniciadas. Puxa, que bom. O senhor é médico, então gostaria que nós falássemos um pouquinho a respeito de saúde. Saúde é um problema sério no Brasil, de uma maneira em geral, né? Raros os municípios que são muito bem guarnecidos com a saúde. O senhor, quando assumiu o seu mandato, o senhor falava de uma importante reforma no PAN da rodoviária, que hoje não se chama mais PAN, mas é popularmente conhecido como PAN da rodoviária. Além dessa iniciativa, eu gostaria que o senhor dissesse primeiro como ficou essa reforma no PAN da rodoviária. E além dessa intervenção, que outras foram realizadas no município de Guarujá? A ação nossa tem sido em todos os flancos da saúde pública do nosso município, seja na questão de urgência e emergência, pré-hospitalar, na questão hospitalar, pós-hospitalar, ambulatorial e saúde da família. O PAN da rodoviária é o principal pronto-socorro, a principal unidade de pronto atendimento hoje, eu diria, da Baixada Santista, que tem uma média de atendimento em dias normais até de 800 a 1.000 atendimentos, chegando a temporada a 1.200 atendimentos. Já no início do nosso mandato, o grande objetivo nosso era uma reforma total daquela estrutura que estava muito deteriorada. Lamentavelmente, o PAN, assim que nós assumimos, deixava muito a desejar em todos os aspectos. Infraestrutura elétrica, hidráulica, sanitária, não tinha climatização nenhuma, uma ampla reforma precisava ser feita e foi o que aconteceu. Nós conseguimos agilizar todo esse processo através de um certame licitatório para uma OS. A OS vencedora tem cumprido a sua missão, promoveu uma ampla reforma do PAN da rodoviária, hoje totalmente climatizado, informatizado, com equipes médicas completas, paramédicas, com sala de gesso, serviço de radiologia, e ampliamos o número de leitos de enfermaria, isolamento, semi-intensiva, e atualmente nós estamos construindo, já entregamos mais, agora em época de pandemia, entregamos mais 14 novos leitos para a enfermaria, mais 4 isolamento, e a próxima semana, dia 4, estaremos entregando 16 leitos de suporte avançado, ou seja, são unidades basicamente de semi-intensiva, né, com respirador, monitor. Por quê? Porque o hospital de campanha que nós conquistamos, que está na base aérea de Santos, né, situado em Guarujá, Vicente Carvalho. Exato, em Vicente Carvalho, vai deixar de ter as suas atividades a partir do dia 8 de agosto e cumpriu brilhantemente a sua missão, né? Então, hoje a taxa de ocupação no nosso hospital de campanha, graças a Deus, está dos 20 leitos de UTI que lá existem, hoje apenas 2. Ótimo, né? Ótimo. Como eu disse no início dessa pandemia, é melhor que nós nos sentíssemos ridículo por ter exagerado do que estúpidos por não termos agido. E nós agimos. Essa foi um enfrentamento entre tantos outros. Além disso, nós também construímos o pronto-socorro infantil, uma ampla reforma em Vicente Carvalho, que era uma ansiedade muito grande, hoje realiza a média de 300 atendimentos por dia. O Instituto da Mulher, a Casa Rosa, que permitiu, além de tantas outras ações, reduzir a mortalidade materna em nosso município a 0. O Hospital William Rocha, que estava totalmente deteriorado, foi reconstruído. Reformas estruturantes significativas em várias unidades de saúde da família. Das 15 unidades, 6 já foram plenamente reformadas, com acolhimento, climatizadas, informatização, com equipes completas. Então, o Instituto, o Serviço de Internação Domiciliar, o SIAD, que hoje cuida de mais de 300 famílias de pessoas em casa, a qual eu criei lá em 1997, né? E também o projeto Docinhos, que cuida de crianças com diabetes, e tantas outras ações que têm sido desenvolvidas, bem como no Hospital Santo Amaro. Santo Amaro vivia tempos muito difíceis. Hoje, nós aumentamos o repasse ao Hospital Santo Amaro através do incentivo à contratualização. Fui a Brasília várias vezes, melhoramos
um MAC, que é a média alta complexidade, para que o Santo Amaro sobrevivesse. O que permitiu, por exemplo, que já no início da pandemia o Santo Amaro pudesse entregar 10 leitos específicos para a Covid. Estaremos entregando agora, dentro do Hospital Santo Amaro, mais 10 leitos de UTI inicialmente para a Covid. Se não forem necessários, serão destinados a outras doenças. E em breve, se Deus quiser, nós estaremos implantando no Hospital Santo Amaro também o serviço de hemodinâmica, que vai atender pacientes com problemas principalmente coronarianos, neurológicos e vasculares. Serviço de excelente qualidade, da qual nós temos a certeza absoluta que irá promover aí a cura, salvar inúmeras vidas aí mensalmente. O senhor falou do Hospital Santo Amaro, e eu pude pesquisar que o Hospital Santo Amaro tem realizado aproximadamente 300 partos por mês. Mas, historicamente, o município de Guarujá tem um índice, uma taxa de mortalidade infantil alta. Eu gostaria de saber se nesse seu mandato esse índice vai se reverter. Esse é um combate constante, é um grande desafio não só para Guarujá, mas para toda a Baixada Santista. E é uma meta da qual nós estamos perseguindo. Nós conseguimos ter bons resultados na mortalidade materna e todas as ações necessárias, principalmente na questão do pré-natal, que é fundamental, ou seja, a adesão da gestante ao pré-natal é uma questão, repito, fundamental para que nós tenhamos aí uma assistência ao parto muito melhor ainda. Agora eu gostaria, pegando o gancho ainda na saúde, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de coronavírus, porque o Guarujá adotou uma postura extremamente restritiva, né? A ponto de um dos filhos do deputado Bolsonaro ter inclusive feito uma crítica ao senhor, porque a Guarda Municipal teria dado uma dura nos surfistas, entendeu? Que estavam surfando no momento em que a praia estava proibida. O acesso à cidade não era fácil nesses momentos, entendeu? Principalmente de alguém que vinha de fora. Então, o senhor é um médico, o senhor estava pensando no bem da população e também os dados positivos devem ser ressaltados. O Guarujá foi recorde em número de testagem. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, primeiro, quando os primeiros casos foram anunciados na Ásia, Europa, eu já me preocupei porque havia um grande temor de nós estarmos vivendo aí uma reprise, se não uma plenitude, mas parcial, da gripe espanhola em 1918. Então, é uma grande preocupação. Já no dia 11 de fevereiro, a gente não tinha nem respirado direito do escorregamento dos morros. Nós criamos um comitê de enfrentamento aos casos de pacientes portadores de síndrome de angústia respiratória. E doravante foram diariamente tomadas medidas educativas, preventivas, restritivas e punitivas quando necessário. Lamentavelmente, algumas pessoas, não conhecendo a realidade da qual nós estamos passando, as medidas necessárias para que nós não tivéssemos aí um número grande de pacientes infectados, enfermos e óbitos em nossa cidade, acabaram tomando posturas inconsequentes, como essa, por exemplo, que você citou, lamentavelmente, filho do presidente. Eu respondi com ética e elegância enquanto médico. Mas é isso, independente disso tudo, nós não perdemos o foco e todas as ações foram levadas a cabo. Nós temos uma Secretaria de Saúde muito atuante, Vigilância em Saúde muito atuante. Os nossos números hoje, na atualidade, são números que mostram que nós temos o controle da pandemia em nosso município e eu tenho certeza que isso vai passar. Esperemos aí que não vivamos aí um segundo turno desse processo. Hoje, Guarujá tem realizado muitos testes, nós temos um alto índice de pacientes curados em nosso município, implantamos um protocolo de conduta. Mas qual foi o recorde nessa testagem? Como é que o senhor conseguiu efetivar isso no município? Nós temos 21 mil testes adquiridos, comprados, né? Município negociados, já realizamos, salvo engano, eu não tenho exatamente o número nesse momento, em torno de 10 a 15 mil exames, estamos ainda testando muitas pessoas. Existe uma leitura por parte do nosso comitê do Covid, que a cada um paciente identificado como Covid positivo, testado positivamente, nós tenhamos aí, não só a nível de Guarujá, mas Brasil,
9 pacientes que são, em tese, não seriam subnotificados. Ou seja, nós estamos aí, eu diria, batendo quase que numa imunidade de rebanho. Porém, isso é muito delicado, cuidadoso, nossa vigilância sanitária, epidemiológica, os nossos infectologistas tomam muito cuidado. O que a gente não pode é perder os cuidados, a população não pode se descuidar daquelas regras básicas do distanciamento, do uso de máscara, da higienização das mãos e tudo mais que nós estamos amplamente massificando. O senhor pegou Covid? Peguei. Pegou Covid. O senhor se tratou no Guarujá? Tratei no Guarujá, graças a Deus, a minha enfermidade, eu testei positivo, não tem como, estou em contato direto com a população, pronto-socorros, hospitais, enfim, e eu tive apenas sintomas como dor de cabeça, de forte intensidade, me preocupou, desânimo, prostração, um pouco uma febrícula, mas me mantive a minha quarentena, eu e minha esposa, graças a Deus não complicou. O grande problema da infecção é o dia seguinte, a ansiedade toma conta de você. Eu aconselho a quem estiver infectado tomar todos os cuidados, ouvir o seu médico, o seu clínico infectologista, mas que não assista muito o Jornal Nacional, porque os números, eu vou dizer uma coisa para você, isso aí tortura qualquer um que esteja infectado. Gostaria que nós falássemos a respeito de segurança. Nós temos 2 minutinhos para encerrar o programa, né? A Guarda Civil Metropolitana, a Guarda Civil Municipal, hoje no Guarujá, é uma guarda armada. Regulamentação do senhor em 2017. Exatamente. Não na sua totalidade, eu diria que já metade a 1/3 da nossa guarda está armada. Nós contratamos aí via concurso público, chamamos, concurso público, 51 novos GCMs. Que estão devidamente treinados, capacitados, melhoramos nossos índices de segurança em nosso município, todos os índices, alguns, vez por outra, mostram uma elevação discreta, mas um item importante que melhorou muito a nossa segurança foi a iluminação pública. Assumimos uma cidade muito escura, na realidade, a orla totalmente escura, com vapor de sódio, trocamos por LED, temos mais de 10 mil pontos hoje em LED, tanto em Vicente Carvalho como em Guarujá, e as principais avenidas e ruas iluminadas. Isso com certeza influenciou bastante. Estamos montando uma central de monitoramento e o diálogo com todas as forças de segurança do município são constantes, Polícia Militar, enfim. Mas me orgulho muito da minha Guarda Civil Municipal. Nós temos 1 minutinho para acabar. E o aeroporto? Já está se tornando uma realidade. Nós abrimos um processo licitatório, não desistimos desde o início do nosso mandato e hoje, em vigência da pandemia, com a queda do mercado da aviação civil, nós optamos em fazer um contrato com a Infraero, que tem toda a tecnologia responsável pela gestão hoje de Congonhas e Santos Dumont e mais quase 40 aeroportos e já uma série de ações, inclusive a viabilização da própria pista, licenciamento ambiental e também um canal aberto para financiamento junto ao FENAC, para que possa ser feito os devidos investimentos e a gente possa ter até o final do ano voos Caravan executivos já acontecendo na nossa cidade. Até o final do ano. Se Deus quiser. Sou brasileiro, não desisto nunca. É isso aí. Olha, eu agradeço profundamente sua presença e ao mesmo tempo desejo uma boa sorte para o senhor até o final do ano no seu mandato. Amém, a nós todos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser. Você ficou com Rumos e Desafios eleições de 2020, prefeito Suman, do município de Guarujá. Continue na programação da Santa Cecília TV.